E aí, gente, boa tarde. Eu sou Patrícia Ramos e em nome da Sodexo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexões ao Vivo, que traz conhecimento, inspiração e conexões de ideias, pessoas e negócios. Nosso objetivo aqui hoje é promover bate-papos de assuntos relacionados à qualidade de vida, sobre diferentes perspectivas de especialistas, influenciadores digitais, formadores de opiniões, colaboradores Sodexo, clientes e parceiros. Então, vem com a gente que será incrível nessa tarde. Já chama todo mundo, chama a família, chama os amigos e vamos lá. Mas e aí, como foi 2020 para você? Depois de um ano com tantas incertezas e mudanças, vamos conversar sobre tendências relacionadas à pandemia e outros temas que merecem atenção em 2021, tá ok? E, gente, agora nós iremos convidar aqui um convidado muito mais que especial. Vamos chamar aqui nosso convidado, Bruno Parodi. Seja bem-vindo, Bruno. Fala, Patrícia. Tá E aí? Tudo certo com você? Como que estamos? Tudo ótimo, feliz de estar aqui com você hoje, com o pessoal. Um prazer, viu? O prazer é todo nosso, seja bem-vindo. Eu já estou aqui mandando em tudo, entendeu? Eu já estou falando, já estou aqui interagindo, então... Tá Coisa bem. linda. Gente, então, para quem não conhece o Bruno, vou apresentar ele para vocês. O Bruno é um empreendedor com foco em produtos, marketing e negócios para a internet desde 95. Ó, o cara, gente, ó, tem experiência no mercado aí. É um dos misericórdia, calma. Idealizadores do iBest, do G1 e do Tech Tudo. E foi sócio fundador do WeShow, líder mundial em agregação de vídeos online. Ó, já vai anotando aí, porque o cara é brabo, hein? E olha só, tradicionalmente focado em Grout, criou os departamentos de novos produtos de SEO, de Big Data e de monetização de conteúdo na Globo.com. Foi o mentor para startups na aceleradora digital do 21-21-2. Atualmente é cofundador da Mago Finance e da Aliakim. Tá correto? Na verdade, isso já passou, mas eu posso contar um pouquinho. Foi isso que a produção me mandou aqui para eu falar aqui de você, que você é isso tudo aí. Eu só estou obedecendo. E, gente, olha só, vê se está correta essa informação aqui que me passaram. Ele foi o responsável pela primeira publicação na imprensa do Brasil sobre o mundo online, correto? É, perfeito. Olha, a Internet World. Isso aí? Também foi sócio da Terceira, desenvolvedora de produtos digitais, criador do Indicão e do Botequim.com. Olha, gente. Exato. É isso aí. Então, vamos lá. Já apresentamos aqui para vocês. E vamos começar a conversa, que eu tenho um monte de pergunta para te fazer, Bruno. A primeira Por favor. Quando a gente olha para o mundo digital, que tipo de relação a gente pode ter com o mundo real? Como você conecta um com o outro? Fala aí para gente. Tá, ótimo. Patrícia, primeiro, obrigado, tá? Prazer estar aqui com você. Essa questão dessa conexão entre o mundo virtual e o real, ela, na verdade, ela praticamente vai sumindo à medida que o tempo passa, né? Mas é importante a gente entender que a internet é um meio, né? Ela é um caminho, ela não é o fim das coisas, né? Então ela existe, no fundo, para viabilizar ideias, construir soluções, né? A tecnologia, ela consegue mudar vários mercados, ela consegue enxergar novidades, mas, na verdade, tudo que a internet faz é viabilizar, né, projetos, viabilizar ideias, né, proporcionar evoluções baseadas em visões que as pessoas têm, né? Então, se a gente, por exemplo, for olhar um pouquinho para trás e pensar na Uber, né, alguém em algum momento falou o seguinte: olha, eu vou conectar motoristas com usuários, né? E como o próprio fundador, o que é o Travis Kalanick, ele falou o seguinte: olha, a ideia da minha app é o seguinte: você aperta um botão e um carro aparece. Hoje em dia, para a gente, é muito natural isso, né? Mas se você for olhar lá para trás e imaginar, né, como é que era essa coisa tal, nenhuma tecnologia de outro mundo, mas a ideia dele foi muito, né, muito proveitosa, traz muito benefício para todo mundo, tá? Então a tecnologia, no fundo é isso. Ela é um caminho, né? Ela ajuda a mudar o mundo, mas ela é um caminho para transformar e para unir cada vez mais esses mundos digital e físico, né? E a ideia aqui hoje, Patrícia, é só realmente entender o que está acontecendo
né, com essa pandemia, o que aconteceu, né, tem uma série de novidades, de coisas, mudanças temporárias, mudanças permanentes. A ideia hoje aqui é realmente dar uma olhada que tipo de tendência está acontecendo, o que a gente, de repente, pode já ficar de olho para esse ano aí, tá? Perfeito, assim, eu estava comentando esses dias com alguns amigos que hoje, quem não está no digital é tido como aquela pessoa do grupo que não tem celular, sabe? Hoje todo mundo está no digital, os maiores empresários, enfim, os maiores negócios hoje estão no digital e a internet tem tudo, né? Hoje tem como você fazer compra para o mês da casa através de um aplicativo, então, de fato, a internet foi uma explosão, assim, né? No meio de nós, seres humanos. E vamos lá, Bruno. A gente está tentando sair ainda de uma pandemia com esse grande impacto na sociedade, né? Já é possível concluir algo desse tipo de situação? O que podemos esperar de modo geral? Boa. É curioso, assim, né? A gente passou e está passando por um momento bastante doloroso, né? Uma questão crítica, mas fato é que em momentos aí de incerteza, né? De limitação, é quando a gente consegue grandes desenvolvimentos, né, criativos, inventivos, de inovação. Se a gente for olhar para trás, literalmente 100 anos para trás, a pandemia de 1918, né, a chamada gripe espanhola, ela meio que marca justamente uma popularização do telefone, né? Naquele momento, o telefone era uma tecnologia nova, né? E olha que engraçado, a pressão pelo uso do telefone foi tão forte, até um pouco antes da pandemia, né, da crise espanhola, da gripe espanhola, que quando a pandemia apareceu, as operadoras, que eram pessoas que faziam a ligação de um para o outro, né? Eu quero falar com a Patrícia. Aí aquela moça, o cara, chegava, conectava um fio no outro e permitia que eu falasse com você. Essas pessoas ficaram doentes, entendeu? Então, aproximadamente um terço, a metade dessas pessoas, que eram cruciais para uma pessoa falar com a outra, elas adoeceram e a demanda pelos telefones era tão grande naquele momento que as próprias companhias telefônicas precisaram ir a público falar, pessoal, não usem o telefone, só usem para questões essenciais. Então, no fundo, a gente pode olhar assim, todo esse tipo de crise, todo esse tipo de pandemia, ela traz com ela uma série de coisas. Olha que coisa curiosa. Naquele tempo, 1900 e pouco ali, nos Estados Unidos, o pessoal costumava mascar tabaco e depois o cara tinha que cuspir esse troço. Não sei se você já viu. Em filme, às vezes o cara mastiga um negócio e cospe. Isso era tradição, era uma coisa, questão cultural. Por conta até da gripe espanhola, todo mundo parou de cuspir, tá? Pô, você não pode cuspir, você pode passar isso né, você pode estar infectando as pessoas. Aí o próprio cigarro começa a aparecer como uma alternativa mais higiênica, vamos dizer assim. A gente também não pode esquecer que a Segunda Guerra, né, com tudo que ela teve de ruim, ela acaba trazendo o primeiro computador, né? A Guerra do Vietnã, ela é tida como a primeira guerra televisionada. Então, se a gente for olhar assim para o que acontece em momentos críticos da humanidade, a gente passa por inovações, a gente passa por adaptações, tá? E no fundo, o que acontece é o seguinte: pessoas, negócios, empresas, governo, todo mundo está tendo que lidar com essas mudanças, né? O mundo inteiro está em resposta sobre onde eu trabalho, né? Como eu aprendo, como eu socializo com os outros, como eu compro, né? Como é que eu brinco, como é que eu me divirto. Então, tá no ar uma série de perguntas que a gente tem que responder, né? E aí, só para trazer um pouco de dados para isso, 1 milhão de pessoas na pandemia saíram de Paris para morar no interior do país, né? As pessoas saíram de Paris, foram para algumas cidades mais menores, né? 52% dos jovens adultos, ou seja, entre 20 e 40 anos, nos Estados Unidos estão morando com os pais atualmente. É o maior índice desde da Grande Depressão, que o pessoal chama, que é ali na época de 1929, onde também houve o crash da Bolsa. Então, a gente está passando por momentos muito peculiares e que requer atenção, né, justamente para a gente entender o que é uma mudança definitiva e o que é uma questão de tempo que depois pode eventualmente voltar ao normal, tá? Exatamente. Uma das coisas que eu reparei também é que desde o início da pandemia,
muitos negócios alavancaram, né? Negócios digitais. O meu, por Perfeito. exemplo, foi um deles. Eu nunca vendi tanto como na pandemia, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa e elas precisavam Exatamente. comprar produtos, né? Então elas pediam pela internet e tudo mais, aí chegava em casa, passava aquela coisa toda de álcool e dava tudo certo. De fato, a gente E se você adaptou. sabe, o Patrício, só para te fazer uma colocação, você sabe qual foram os produtos que mais venderam na pandemia? Não, Produtos de cuidados pessoais e beleza. Foi a olha. categoria que mais vendeu na pandemia, foi essa. Não, e é muito louco, porque por incrível que pareça, Bruno, eu vendo roupas femininas. Por que o povo tá comprando roupa se não podia nem sair de casa? Sabe? Era aquela coisa, poxa, eu não tenho o que fazer, eu gostei dessa roupa aqui, vou comprar. Sabe? E eu não entendia mesmo. Eu falava com meu esposo, eu falava, amor, mas pra onde esse povo vai sair com essa roupa? Eles estão comprando roupa e, enfim, adaptamos. Bacanérrimo, é isso Adaptamos, aí. adaptamos. E, Bruno, mais uma pergunta aqui. Como a internet e o ambiente digital especificamente passou por tudo isso e o que podemos esperar dela? Perfeito. Na verdade, assim, a minha leitura, né, de novo, tirando toda essa parte trágica, né, essa parte muito crítica que a gente está vivendo até agora, na minha leitura, a internet foi a salvação de muitos negócios, salvação de muita gente, salvação de um pouco da sanidade mental que a gente ainda continua tendo, né? Você poder falar com as pessoas. Imagina se você tivesse que ligar para alguém, né? Nossa. Ou a gente consegue falar, a gente está próximo, né? Meu irmão mora em Paris, deve estar vendo aí, um beijo para ele. Eu consegui falar com ele frequentemente, né? Eu consegui estar em contato com a minha família inteira. Então a internet foi a salvação, não só para o ponto de vista pessoal, mas a gente manteve a nossa vida andando com ela. Acho que um ponto negativo dela foi realmente uma questão que também não é culpa da internet, né? A internet, de novo, é um meio, a internet é um ambiente, é um canal. Então, eu acho que a parte de fake news e a parte até do uso desmedido de consulta a notícias fez mal para a sociedade, né? As pessoas ficavam entrando toda hora, o que é verdade, o que não é verdade, né? Morreu ou não morreu? Se o cara tem até uma série de coisas que eu acho que fizeram a gente ficar mais agoniado. Talvez se a gente tivesse um pouco menos de acesso às informações, a gente talvez teria passado mais tranquilamente por isso. E aí a gente vai entrar muito aqui, né, daqui para frente no papo, Patrícia, em questões muito focadas no usuário final, né? Que eu acho que é o que a gente quer entender como é que isso impacta a nossa vida. Mas do ponto de vista das empresas, das corporações, na minha leitura, houve dois grandes grupos, tá? As empresas que estavam digitalmente prontas, que se aproveitaram dessa onda, tá? Então era aquele cara que está ali com a prancha, com colete salva-vidas, pé de pato, estava só esperando. Aí ele vai surfar aquele troço, né? E quem não estava preparado. E aí quem não estava preparado, que as empresas que não estavam preparadas, também a gente pode subdividir em dois grupos. Em quem correu atrás, né? Ou seja, de repente você estava ali na água, não tem nem prancha, mas tá vendo a onda, você vai de repente sair correndo, vai arrumar a prancha e vai dar um jeito, vai surfar essa onda. Isso, então, né, muita gente correu atrás. Eu tenho um videocast, num dos papos com o próprio Flávio Canto, ele fala assim, cara, a gente tem uma série de escolas de judô, escolas de arte marcial, e todo mundo ficou assim, né, super preocupado. Em uma semana, 2 semanas, o pessoal botou no ar um projeto de 1 ano. Então, houve quem, né, tivesse acelerado para tirar esse atraso. E, na verdade, aquele último grupo é o grupo das empresas, ou das pessoas, ou quem não estava necessariamente pronto para isso, né, não estava digitalmente montado, e também não correu atrás. Então, essas empresas, fora empresas que foram diretamente afetadas, que, coitadas, elas eventualmente nem se tivessem feito muita coisa poderiam reverter esse cenário, mas teve muita gente também que não conseguiu, né, fazer essa tal dessa transformação digital, que o pessoal fala tanto hoje, né, transformação digital. Então, acho que do ponto de vista das empresas foi isso que aconteceu, tá? Show de bola. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu já quero deixar aqui, tá bom, aberto para você que está assistindo a gente e quer mandar sua pergunta, já deixa aí, tá bom? Já está liberado, manda suas perguntas aí que eu vou falar tudo aqui pro Bruno e ele vai responder. Não tem essa não, entendeu? Ele vai responder e é isso aí. Bruno, agora aqui, um ponto que não tem como não ser alvo de papo hoje é o home office, né? E o que vem pela frente? Vamos continuar nessa? Vai acabar? Vai aumentar? Boa. Fala pra gente. Boa, muito bom.
Tem uma coisa assim muito esquisita nessa história inteira, né? O pessoal fica falando que tá todo mundo fazendo home office, mas não tá, né? Tá todo mundo trancafiado em casa. Home office, né, é uma coisa. Home office você tá com a condição toda, né? Você tá lá com todo mundo, a tua casa funcionando, teus filhos vão pro colégio, né? Tudo fluindo. O que está acontecendo não é home office, né? É uma outra coisa, mas não é home office. Então é importante também até pautar isso. Curiosamente, muitas empresas lá do Vale do Silício, né, mais modernas, vamos dizer assim que começou a pandemia, elas, né, os dirigentes, né, o pessoal que conduz a empresa, mandou alguns comunicados para os funcionários falando: olha, a gente entende que isso não é home office, que você está em casa, que você vai ter que lidar com a tua vida, que você está passando por pressão. Então, houve um segmento que, né, é mais compreensível com as condições que a gente está passando, mas a verdade é que, né, passou-se muito tempo, né, as empresas também têm que buscar por resultado, então fica aí uma pergunta sobre até que ponto elas vão ser compreensivas com os funcionários ou não. E aí tem uns dados legais, Patrícia, olha só. Em agosto, 83% da França tinha voltado das suas casas ao trabalho normal, para escritório. E 76% da Itália também tinha voltado. Isso revela que as pessoas também, quer dizer, seja porque elas foram obrigadas, ou seja porque, sei lá, talvez estivesse sentindo falta de estar indo para a rua, de ter seu espaço e tal, mas o fato é que um número muito representativo das pessoas voltou, né, para a sua rotina tradicional. Mas houve uma pesquisa global, né, com pessoas do mundo todo, que teve o seguinte resultado: 3/4, né, 75% das pessoas disseram que preferiam um modelo de trabalho híbrido, tá? Ou seja, onde elas pudessem trabalhar parte em casa, parte no escritório. E aí perguntaram, tá, mas quanto num e quanto no outro? E elas disseram, quer dizer, esses 75% disseram que gostariam de ter meio a meio, ou seja, metade do tempo consegue fazer home office e metade do tempo consegue ir para o escritório. E aí, mas o grande desafio dessa brincadeira não é exatamente a questão física, né? Beleza, eu compro uma cadeira legal, teve uma opção de empresa que mandou a cadeira legal pro cara, mandou um não sei o quê, mandou, né, um monitor bacana e tal. Então, esse tipo de recurso físico, ele até, né, você consegue dar uma coxambrada ali, né? Você ajeita tudo e tal, até uma hora que tá legal. Mas o desafio desse ano é muito mais entender como é que você mentalmente trabalha de casa, né? Sabendo dividir a hora que você sai do café da manhã, que você encontra o seu marido, que você encontra a sua esposa, né, teus filhos, e que você, né, e aí bota roupa, não bota roupa para trabalhar, né? Então, é um desafio muito mais mental, de mentalidade, do que propriamente físico, tá? E aí tem duas outras coisas, assim, para a gente adiante, queria te falar. Tem umas incógnitas, tipo assim, a legislação, como é que fica, né? Se você tem um acidente trabalhando em casa, um acidente de trabalho, não é acidente de trabalho, né? Você precisa estar no escritório para, entendeu? Tem uma série de questões, assim, que vão ser levantadas do ponto de vista jurídico, e a gente também pode esperar, uma outra tendência que a gente pode ver aí, é que o pessoal de segurança cibernética está preocupado porque você trabalha de casa pode significar uma série de vazamento de dados, entendeu? Máquinas hackeadas. Então, hoje no mercado existe uma taxa de 25% de vazamento de problemas com dados, tá? Em corporações. O número esperado para esse ano é de 33%. Então, é um aumento considerável e é um ponto de atenção para as empresas também, tá? É verdade. O que mais me chama atenção nesse assunto, né, de home office é justamente a sua educação mental. Porque, olha, é difícil, parece que não, Muito. mas é difícil. Eu tenho uma amiga que ela é home office e ela acorda todos os dias às 7 da manhã, senta na frente do computador às 8, só para meio-dia, 1 hora ela volta e fica até às 6:30 da noite. Então, assim, realmente tem que ter muita disposição. Eu, sinceramente, na terceira hora já largava o computador e assistia Netflix, porque realmente é bem... bravo. E vamos lá, Bruno, em termos de soluções físicas e de software, o que podemos esperar para esse ano?
Na verdade, é o seguinte, dado que o cenário de trabalho continua sendo em casa, né, com dificuldade ou sem dificuldade, com ou sem cachorro, marido, filho, a gente continua em casa, as empresas estão começando a preparar soluções físicas e de computacional para essa coisa do trabalho em casa ser uma coisa mais leve, né, mais produtiva. Então, por exemplo, eu uso muito o Google Meet, né, Google Hangout, né, que é para você usar teleconferência do Google. Então, a Google fez uma parceria com a Lenovo, que é uma montadora de computadores, e ela tem uma série agora de aparelhos para videoconferência, tá? Totalmente voltados muito para o Google Meet, com câmera 4K, com som de alto nível, com cancelamento de ruído, de barulho da rua, com a câmera que, vamos supor, se eu estou aqui ou se eu estou me mexendo, a câmera vai na minha direção, então eu posso andar, que ela vai me focar. Então, né, a coisa começa a ficar menos dolorosa, menos sofrida do que está hoje. Assim. Nem vou mostrar para vocês como é que eu estou aqui falando com vocês, mas não é muito trivial. Então, isso é uma coisa que está acontecendo. A inteligência artificial, né, tá sendo muito usada. Então, por exemplo, não sei se você já viu, mas quando você entra no Zoom, ou quando você entra no Google Meet, que você pode borrar o fundo, assim, só fica mais a tua cara em foco, aquilo já é... Isso já é inteligência artificial, tá? Então, na própria pandemia, as pessoas já correram para colocar novas funcionalidades para você ficar mais à vontade ali, né? De repente não tem alguém pelado passando atrás, né? Uma cueca, alguma coisa ali, aí o cara vai dar essa borrada no fundo e fica tudo certo. Então, isso é cada vez mais vai ser mais comum. Uma coisa também que já está rolando, assim, são funcionalidades que fazem as transcrições em texto, né, naturalmente, do vídeo, do papo que a gente está tendo, entendeu? Então, em vez de você precisar anotar ou precisar gravar o papo, a gente vai estar conversando aqui e no final de contas vai estar tudo transcrito, tudo que a gente conversou, como se fosse uma ata da reunião. Super mão na roda, né? Super. Então, isso já está rolando, já está disponível. E agora, no começo do ano, houve uma feira chamada CES, né, que é Consumer Electronic Show, é a maior feira de lançamentos de produtos eletrônicos e tal. Ela trouxe muita coisa com relação a como você fica em casa. Então, por exemplo, tem cadeiras de trabalho que tem também funcionalidade de massagem, tem aquecimento nos Estados Unidos e na Europa. É interessante, porque ela está passando um frio danado, aí liga lá, dá um calorzinho em São Paulo, né? A gente, como aqui do Rio, não precisa disso, não. Aqui no Rio... Pode ficar coisa. Só a massagem pra gente tá bom, né? Eu quero a da massagem. E aí outras duas coisas, Patrícia, assim, que são legais, que apareceram, por exemplo, a Dell. Todo mundo tem, né, muita preocupação com privacidade, né? As pessoas não sabem se a câmera... Agora eu canso de ver, gente, eu vou em reunião, o cara botou uma fita adesiva, um post-it em cima da câmera, porque o cara acha que está sendo observado, filmado e tal. Então a própria Dell, né, que é um grande fabricante de computador, ele já está desenvolvendo uma câmera com uma frente física mesmo, entendeu? Uma tampa, para você ficar tranquilo, saber que não está filmando, entendeu? Para você, de repente, né, não achar que a videoconferência acabou e, de repente, você levantar, tá com uma roupa esquisita, né? E muito robô doméstico, entendeu? Tem muita questão, a Samsung está lançando um robô chamado Box Handy, totalmente em cima de inteligência artificial, que reconhece quais são os objetos e ele pode fazer tarefas complexas, como esvaziar uma lava-louça, ajudar na parte da lavanderia, até mesmo fazer drink, entendeu? Isso não é conceito, isso já está rolando. Agora, se isso vai chegar até a gente, só Deus sabe, né? Tomara que chegue, né? Porque eu tô precisando de uma pessoa para me ajudar aqui em casa, né? Então, um robozinho desse já iria adiantar muita coisa na minha vida. E olha, Bruno, o papo tá incrível, gente. Lembrando que vocês podem mandar dúvidas, tá bom? A respeito de digital, enfim, tudo que vocês quiserem pro Bruno. E, Bruno, já quando o assunto é entretenimento, o que começou a rolar e o que dá para prever para 2021? Muda muita coisa? Muda, na verdade, foi o que você falou. Você começou ali, tava trabalhando 3 horas, deu 3 horas, eu levanto e vejo Netflix. Cara, você, e talvez, não vou falar metade do mundo, acho que talvez o mundo inteiro. A Netflix cresceu só no terceiro tri do ano, 19%. E a Amazon, por exemplo, cresceu 200%. 74% dos brasileiros no ano disseram que assinam ou Netflix, ou Amazon Prime, ou Globoplay, né? Fora serviços como
YouTube, Vimeo e serviços de vídeo. Então, 43% também dizem que isso é um hábito, tá? Isso é da rotina da pessoa, e só 2,5% falaram que, cara, não uso nada de vídeo. Então, quer dizer, a parte de vídeo, a parte de streaming, né, principalmente a parte de entretenimento, ela tá muito focada em cima desses serviços, né? Todo mundo vendo Netflix, vendo isso. Agora chegou a Disney Plus, né? É um movimento muito forte. O Brasil é um dos 10 maiores países em consumo de streaming, tá? E aí o que acontece é engraçado, assim, a gente fica muito voltado para essa questão do vídeo, né? As próprias operadoras de cabo, né, de internet, que oferecem a parte de conectividade, sofreu com isso, porque afinal de contas todo mundo foi para internet consumir vídeo, e aí até a própria Netflix e várias outras empresas precisou até fazer ajustes na qualidade dos vídeos, como ela vai entregar os vídeos para não consumir tanta conexão, tanta banda. E aí o que aconteceu já no começo do ano passado, até mesmo antes da pandemia, nos Estados Unidos, é que com o aparecimento de tantos serviços de vídeo, né, então imagina, antigamente você não pagava, você pagava televisão, né, TV a cabo. Aí hoje você vai pagar Netflix, aí vai pagar Amazon Prime, aí vai pagar Disney Plus, aí vai pagar Globoplay. Então nos Estados Unidos, que começou a acontecer é justamente, tipo assim, a parte ruim. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você tá lá, pode assistir tudo. Legal pra caramba, né? Uma produtividade, uma produção altíssima de novos vídeos, novas séries, novas coisas. Mas alguém, às vezes, tem que pagar por essa conta. E nos Estados Unidos, o efeito colateral disso foi que, justamente por as pessoas começarem a não ter dinheiro para assinar tantos serviços, começou um crescimento muito grande, uma volta muito grande da pirataria. Então, os serviços de torrent, né, que é onde o pessoal baixa mais coisa pirata, estourou nos Estados Unidos. E isso é um efeito colateral que a gente pode eventualmente esperar aqui, tomara que isso não aconteça. Tá? É verdade, tomara mesmo. E aí, Patrícia, assim, outras coisas, assim, né? A gente está num momento também de escapismo, né? Onde a gente quer. Eu gostaria de estar esquiando, eu gostaria de estar na Disney, eu gostaria de estar, sei lá, cara, fazendo qualquer coisa. Então, aquela coisa dos óculos de realidade virtual também tem um espaço muito grande agora, né? Que era uma promessa, e está amadurecendo. Então, a gente pode ver nesse ano também coisas mais consistentes nesse sentido. Games cada vez mais. O consumo de games no ano passado foi um negócio absurdo. Nossa, né? Eu sofro com isso, hein? Nossa, meu marido não dorme. O que ele faz? Ele quer jogar, ele quer esse tal do PlayStation 5, só que aqui no Brasil não tem mais, né? As lojas já esgotaram, acho que na primeira semana de venda acabou tudo, e ele perturba um amigo nosso que vai para fora, né? Para ele trazer o bendito do PlayStation, só Jesus na minha vida. Tem que fazer um apelo aí, se ele estiver assistindo, cara, traz aí o PlayStation, né? Não, deixa eu manter meu casamento, pelo amor de Deus. Tá bom, beleza. Olha só, eu vou te ajudar nessa, então. Olha só, outra coisa, Patrícia. Por exemplo, esse ano deve sair a segunda parte daquele filme Avatar. Né? Não sei se você lembra do Avatar. O Avatar foi um filme, né, que teve uma bilheteria absurda da versão 3D dele, né? As pessoas botavam aquele óculos, sentavam lá, tomavam um susto, porque daqui a pouco o bicho saía da tela. E então a inovação está tão grande que o Avatar 2 ele promete ter uma tecnologia 3D sem você precisar de óculos. Que isso, gente? Isso. Tá? Então, é incrível, né? Nossa, então isso a gente pode esperar aí. Já quero comprar meu ingresso para assistir esse filme aí. Posso te contar só mais última para a gente passar para frente? Com certeza. Conta aí pra gente. A gente viu aqui no Rio, né? No São Paulo teve muito também, Brasil teve muita coisa do drive-in, né? Você ia assistir um filme ali, né? No carro e tal. Eu toda semana, sem brincadeira, toda semana, todo sábado eu ia com minha esposa e meus filhos. Cara, engordei pra caramba, ficar sentado lá dentro pedindo as comidas que eram maravilhosas. Mas na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal está indo mais longe com relação a isso. Então, por exemplo, na Alemanha, o pessoal teve uma super rave, né, tipo um drive-in. Então, 250 carros, com música altíssima, super experiência. Em Toronto, tem um pessoal chama de instalação drive-in,
né, para uma exposição do Van Gogh, que dura 35 minutos, Nossa. sabe, com projeções no chão, aqui e ali. Em Los Angeles teve um festival de cinema e culinária, onde você ficava lá vendo as coisas, também tinham 3 refeições gourmet. Então as pessoas estão realmente quebrando a cabeça para ver como é que você pode, né, inovar nesse sentido também, mesmo que você saia de casa, né, para se divertir, você saia com uma certa segurança. Então isso está rolando já também. Show de bola. E olha, esse negócio aí do drive-in dá certo de verdade, porque aqui perto de casa tem um, e assim, lota, faz fila, chega em garrafa, sabe? Exato. O trânsito, realmente a galera Exato. curte muito. Exato. E por sinal aqui, Bruno, outra dúvida. O que muda na relação das empresas com os seus consumidores? É engraçado, Patrícia, assim, todo mundo fala, né, de propósito, qual é o teu propósito? Propósito, né? As pessoas hoje estão se perguntando muito. A verdade é que a pandemia meio que escancarou um pouquinho a crítica das pessoas com relação às empresas, né? Elas estão mais sensíveis ao que cada empresa está fazendo, como ela está ajudando, se ela não está ajudando. Então, existe aquela pergunta, né, das empresas, né, por que eu existo e para quem eu existo, né? Isso agora não é só uma ideia. Uma pesquisa também mundial da Deloitte entrevistou uma opção de gente. 79% das pessoas entrevistadas disseram que lembram positivamente de empresas que tiveram boa conduta durante a pandemia, tá? Então são bancos que eventualmente rebaixam a taxa, ou tiram taxa, ou pausam cobranças, ou fabricantes de calçado que deram sapatos para enfermeiros. Então as pessoas estão mais atentas, tá, a esse tipo de coisa. Isso está afetando muito a tua lembrança. E, né, por exemplo, no Brasil, as empresas que. Eu lembro das empresas que ajudaram a questão de Manaus, quem mandou coisa para Manaus, eu lembro. Sim. Né? Então, isso marca muita gente. Então, essa questão, né, da relação das pessoas com as empresas terem propósito, serem transparentes, ser de confiança, né? Isso está sendo muito importante. E olha que interessante. Se 79% das pessoas disseram que lembram das empresas que foram bem, né, nessas condutas, 66% lembram negativamente de quem não se comportou bem. Tá? E aí, 23% daquele grupo que falou que lembra positivamente das pessoas, das empresas que foram bem, disseram o seguinte: olha, minha mudança com relação ao que eu percebo dessa marca é diferente. E 19% dessas pessoas que viram com bons olhos falaram o seguinte: isso deve mudar as minhas compras futuras. Tá? Então, o que a gente tem que entender é que também o mundo está com uma preocupação do empreendedorismo social muito forte. Tá? Então, o que é isso? Na verdade, é lucro. Né? Você tem que ter lucro, mas você tem que ter lucro com responsabilidade e com impacto social. Tá? Então, as lideranças das empresas, elas estão cada vez mais atentas a questões de desigualdade, diversidade, meio ambiente, sustentabilidade. Tá? Isso faz parte, hoje tem que ser parte da agenda das empresas, e as gerações mais novas ficam olhando exatamente o que as empresas estão fazendo. E aí, por fim, a Edelman, que é um grupo grande de comunicação, fez uma entrevista com mais de 34 mil pessoas, né, 30 países envolvidos, para entender o que as pessoas estavam esperando desse ano. E a maioria dessas pessoas disse que espera dos negócios, né, das empresas, né, o grupo mais competente para resolver problemas globais, tá? Diferentemente de organizações não governamentais do próprio governo. Então acaba que o próprio empreendedor, ele percebe que ele tem uma força muito grande e que a sociedade vai cobrar dele por responsabilidade, tá? Então essa questão de propósito é uma coisa que está mudando, tá? De fato, assim, eu vi muitas marcas quebrarem contratos com digitais influencers e blogueiras e criadores de conteúdo porque furaram a quarentena, porque foram para festinhas clandestinas, enfim, que estavam, de fato, fazendo tudo que não era recomendado, né? Exato. Pela agência, assim, pelas televisões, por tudo.
E realmente isso é muito sério. O mercado digital ele está a cada dia querendo estar mais dentro das informações, das responsabilidades sociais. E isso é muito legal, muito sério. Enfim, Bruno, você comentou fora do ar sobre inovação. Eu quero saber o que é isso. Se você pode contar para a gente, a inovação de quê, o que é, onde surgiu. Tá. Tem a ver comigo. Falaram aqui para mim, falaram aqui, ó. Eu perguntei para ele, Patrícia, para ver se ele vai falar. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu não devia não, mas como você foi muito legal, vou obrigada. Tá? Acostumo, mas... Não, brincadeira, olha só. Inovação, na verdade, é como na verdade, comecei a me chamar esse empoderamento do indivíduo, né? É você inovando, é você mudando, você crescendo, né? Por quê? Porque nesse momento você tá estando preso dentro de casa, tendo que malhar dentro de casa, tendo que aprender a cozinhar, né? Tendo que cuidar do filho, cuidar disso, cuidar daquilo, você tem que aprender muitas coisas que eventualmente você não fazia, né? Então essa é uma espécie de inovação, né? Essa piada infame aí, essa inovação, ele tá cada vez mais relacionado, né, à inovação que a tecnologia te proporciona, né? Como é que você repensa soluções, como é que você resolve problema. E para você ter uma ideia, essa questão da inovação, isso pode ficar dentro só de você, né? Ou seja, você continua estando relacionado, estando com um emprego, né, e aprende coisas novas, mas isso também tem impactado empreendedorismo. Isso quer dizer o quê? Para a gente ilustrar com números, no Reino Unido, 50% mais empresas foram abertas em junho de 2020 do que em junho de 2019. 50%. Por quê? Porque as pessoas sentiram que elas, seja porque eventualmente parte delas não posso precisar, ficou sem emprego, mas elas perceberam que elas eventualmente podiam empreender, criar coisas novas, trazer coisas novas para o mercado. Então, né, se inova muito, né, a gente vai atrás de saída para as coisas e a gente vai atrás de problema, de solução para os problemas que a gente tem. E aí, só também para te ilustrar com números, tá? No Google, a busca por faça você mesmo, né? Nos Estados Unidos o pessoal chama de do it yourself, aumentou 80% de um ano para o outro. Nossa! 80%, ou seja, quase dobrou, né? Como faça você mesmo, isso, né, quase dobrou. E passo a passo, ou como fazer, cresceu 65%. Então, são as pessoas, cara, como é que eu faço, né, o prato tal para comer? Como é que eu limpo não sei o quê? Como é que eu monto uma bicicleta ergométrica? Como é que... Tá? Então, isso é muito legal para você perceber que você é uma máquina de conhecimento que você pode se desenvolver, tá? Perfeito, perfeito. Eu faço parte desse grupo aí que pesquisou como fazer, o que é, como é que monta, tudo isso eu pesquisei nessa quarentena, gente, uma luta. E, Bruno, dá para conectar isso com educação? O que muda na forma de aprender? Perfeito. Porque o que a gente falou agora há pouco já é meio que o indício da educação, né? O que a gente está vendo hoje é um conceito, né, cada vez mais em voga, chamado lifelong learning. Tá? O que é o lifelong learning? Tem a ver com você não parar de aprender depois que você sai da faculdade. Você aprende ao longo da vida, você pode ter aprendizados específicos, sejam técnicos, de coisas técnicas, sejam conhecimentos de comportamento, né? Então, que o pessoal chama de soft skill. Então, a educação está passando por uma turbulência muito contundente, né? Até porque boa parte das crianças não foram ao colégio ano passado, muita gente não foi ao colégio, nas faculdades, elas continuaram aprendendo. Então, começa a levantar uma questão assim, pô, mas eu preciso estar no colégio para aprender, né? Qual é o formato disso, né? As próprias crianças, será que elas aguentam aulas de 50 minutos? Né? Né? Exato. Como é que isso acontece? Então, a educação ela está passando, sim, por uma mudança muito grande, né? A gente falou aí do lifelong learning, que você pode estar baseando em cima de 4 perfis, que é aprender a conhecer. Olha que interessante, né? É aprender a conhecer.
É como você aprende a descobrir, aprende a saber, aprende a estudar, aprende a fixar as coisas, né? Como é que você aprende a fazer e também conviver e também a ser, como é que você se muda. Então, esse lifelong learning é, cara, uma coisa realmente densa, tá? Uma coisa que prega que você pode estar em constante evolução. E aí também, assim, do outro lado, Patrícia, a gente tem o tal do microlearning, né? O microaprendizado, né? Que são cada vez mais formatos menores para consumos curtos de conhecimento, tá? Então, a gente vê que você pode aprender rapidamente, né, com pílulas. Então, isso é um grande questionamento aí, né, no formato de estudar. Né? Muita gente também já trazendo questões do que a gente chama de gamification para o aprendizado, né? Como é que você, né, brinca e ganha coisas, né, ganha retribuições, recompensas por estar aprendendo. Isso vai dando um certo satisfação, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí, tá? Perfeito. Agora aqui, Bruno, essas inovações, criações e até, por que não, né? Invenções vêm obrigatoriamente das empresas? Legal. Na verdade, cada vez mais não, tá? Cada vez mais não. E por quê? Porque, na verdade, o usuário final ele tem cada vez mais força nisso, tá? Ele é parte ativa, né, na construção das coisas. Então, as empresas estão cada vez mais abertas à colaboração do cliente, à colaboração do usuário na construção, seja da experiência, seja do produto, seja do serviço delas. Tá? Isso o mercado chama de cocriação. Tá? É uma tendência que está em curso, é uma coisa que está cada vez mais intensa, porque as empresas perceberam que é um erro entregar alguma coisa fechada para o mercado. Tá? Você arrisca muito quando você não experimenta, não testa, não valida. Então, cada vez mais elas estão o mercado está arrumando formas de trazer o usuário para criar junto com elas. Aí eu vou dar só alguns exemplos para você. Existe um jogo chamado Roblox, ele tem 700 milhões de usuários, né, jogadores ativos no mundo. Não são cadastrados, são ativos. Quase 1 bilhão de pessoas no mundo jogam Roblox. O Roblox tem um conceito chamado multiverso. E da onde vem multiverso? Vem da palavra universo. São vários universos. Então, a lógica do Roblox é que você pode construir mundos, construir jogos em cima de uma plataforma de jogos. Nossa, tá? Que louco! E aí, olha, você vai gostar disso. Aliás, você está comendo mosca, hein? Vou te dar um conselho. No Roblox, tem muita gente vendendo itens de moda. Entendeu? Dentro de uma plataforma de jogo. Isso. Nossa, que loucura! Isso. Então você pode ter, por exemplo, a camisa do frontal, você vai ter uma asa do outro cara, um capacete, entendeu? E as pessoas faturam com isso. Nossa, muito top, muito legal. Eu vou pesquisar sobre isso aí, hein? E olha, falando de segmentos específicos da indústria, qual daria para apostar numa expansão grande esse ano? Tá. Patrícia, assim, tá quicando, né? Na verdade, já estava assim, já era um segmento que estava muito com os olhos do mercado voltados para esse segmento, que são as chamadas health techs, né? São as empresas de tecnologia voltadas para a saúde, tá? Por que isso já estava acontecendo? Porque, né, quando você vai olhar assim para os setores da sociedade, né, do mercado de trabalho, da serviços e produtos, você vai ver que tal das fintechs, são as empresas de tecnologia para o mercado financeiro, elas andaram muito rápido, tá? Até porque houve muitas regulações e muitas coisas que foram favoráveis para você conseguir criar uma série de coisas. O segmento de saúde, ele por N razões muito óbvias, né? Você não pode errar, você não pode fazer testes assim, tem muita responsabilidade com questões de saúde, ele sempre andou mais lento, entendeu? Foi um segmento que andou mais lento. Mas ele é um segmento que agora a pandemia já acelerou muito e é um setor que deve continuar crescendo muito, muito forte, entendeu? Então, isso é um setor para a gente olhar.
Eu acho que tem mais dois setores também que estão muito quentes. Óbvio que tudo vai crescer muito, tá? Mas acho que dois setores, outros setores, além de health techs, também tem aí muito espaço pela frente. O outro é a logística, muita questão de logística, desafios, né, de entrega disso, de mudança, né, de transporte. Isso são barreiras muito, muito complicadas, até porque são coisas pesadas e coisas complicadas de deslocamento. Então, o pessoal sempre quando olha fala, mas isso é complicado, fica deixando para lá. Eu acho que é um setor também que vai estar podendo se beneficiar muito de inovação esse ano. E o setor de biotecnologia, tá? Biotecnologia. Não sei se você já viu aí, isso não é propaganda não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tem uma empresa muito legal chamada Fazenda Futuro, né? Eles vendem hambúrgueres de nem sei o que é, ervilha, ou não sei o que, cara, sabor de carne, entendeu? Com uma porção de componente, coisas lá que não são carne, mas tem sabor de carne, fora outras tantas coisas de biotecnologia que estão quicando por aí, entendeu? Leite sem ser leite, e outras várias vertentes que estão podendo ter muito, muito avanço aí, tá? Nossa, muito legal. Essa junção entre mundo real e digital, então, é um caminho sem volta, né? Tem mais exemplos? É sem volta, né? O mercado norte-americano chama isso de phygital, né? O que é phygital, né? É o feed físico e o digital de digital. Então, é literalmente a fusão desses dois mundos, né? A fusão, né, do físico com o digital. A gente vai começar a perceber que isso já está encruado na nossa vida, né? E aí, nesse caso, você vai ver que as experiências elas envolvem tanto objetos palpáveis quanto coisas online, né? Coisas virtuais, coisas, né, que você não pode tocar. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Amazon Go. Né? A Amazon Go é uma loja da Amazon, né? Ainda não tem no Brasil, mas tem, né, tá indo muito bem nos Estados Unidos. Cara, onde que você entra, tá? Você faz o check-in teu com a palma da sua mão, tá? Ou com o celular, você faz meio que escaneado. Né? A partir desse momento, uma opção de câmeras e sensores já sabe que é a Patrícia entrando, é o Bruno entrando, então ele está te rastreando, e aí tudo que você pega nas gôndolas, ele já está sabendo que você está levando. Então, a hora que você sai da loja, você não tem que passar no caixa. Ele já entendeu que você pegou uma garrafa aqui, uma garrafa... Cara, eles fizeram um teste de tudo, tá? Fizeram um teste de tentar esconder o negócio, para ver se a Amazon não percebe. Cara, é a prova de bala, entendeu? O negócio funciona perfeitamente. E aí a Amazon está também testando um negócio chamado Amazon Dash Cart, que é um carrinho de compras maior, assim, tudo que você coloca nele, ele já está entendendo o que está lá. Inclusive tem uma balança, que se você botar alguma fruta, alguma coisa, ele já pesa e já calcula. Que isso, Bruno? Tá falando sério? Falando sério. Que isso, gente? Já está funcionando. Então, tipo assim, isso é um mundo digital, né? Isso é um exemplo digital. E aí uma coisa que talvez você vá gostar. Existe uma empresa, inclusive ela bombou na Bolsa de Nova York, bolsa, né, americana, chamada Peloton. Tá? E o que é a Peloton? Peloton, eles ficam, se não me engano, em onepeloton.com. Eles vendem ou alugam bicicletas ergométricas e esteiras, mas não são bicicletas ou esteiras simples, comuns. Elas estão totalmente ligadas em painéis, né, que estão ligados à internet, e você pode fazer desde aulas em tempo real ali, e está tudo sendo monitorado e tal, ou fazer aulas gravadas e tal. Então, cara, é um negócio assim, absolutamente incrível, tá? Que dá uma outro dinamismo, uma outra diversão àquela coisa e tal. A gente pode também entender que Uber é digital, Log, né, o currículo que você pede é um digital, você, né, chamou aqui e vem um cara e pega o negócio teu. Então, isso está cada vez mais entranhado, não dá mais para separar, não. Não, e eu aqui me achando com o meu Apple Watch, que ele vê as batidas do meu coração. Gente. Legal, né? Que vergonha que eu tô passando. Olha, e onde isso vai parar, Bruno? A gente tem noção? Será que tem? Assim, é difícil, né, imaginar onde é que vai parar. Eu acho que aquilo que eu procuro olhar, assim, né, diante de tanta coisa trágica, a gente vê tanta inovação, a gente vê o mundo precisando de tantas coisas novas. E aí, até baseado um pouco nisso que a gente falou,
o mercado de programas, ele cobrava antigamente por uma licença, né, de uso. Então, sei lá, você que queria usar o Microsoft Word ou Excel, você tinha que comprar o direito de usar. E aí, essa indústria dos programas, ela começou a mudar a forma pela qual ela cobrava o usuário por uso. Então, ele parou de cobrar uma paulada do cara, para o cara ter direito a vida toda, ele começou a cobrar por mês ou por quantidade de uso do cara. E isso foi batizado de Software as a Service, ou seja, programas e software como serviço. Então, você usa como serviço. Você precisa usar, você vai lá e paga para uso. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é que existe uma tendência hoje do que tem sido chamado de Everything as a Service, ou seja, tudo como serviço. Tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente começa a mudar de um conceito de propriedade ou posse para um modelo de acesso ou uso. Então, você pode imaginar aí que num momento né, de lockdown, que a gente precisa de uma série de coisas, pode ser mais interessante, em vez de você estar comprando uma coisa, você está podendo usar aquilo no formato de assinatura. Tá? E aí, até para ilustrar, isso pode acontecer desde uma máquina de lavar roupa, a máquinas de filtro d'água, né? E a gente pode chegar até a serviços que já estão sendo oferecidos, tá? Não é um machismo. A Volkswagen, a Toyota, a Audi e outras montadoras já tem planos para você ter assinatura de carros. Então você escolheu lá teu carro, vou fazer o plano para esse carro aqui, você não desencaixa o teu valor inteiro e você faz um plano de assinatura que você pode usar esses carros sem estar tendo que pagar o carro como um todo, né, de cara. Você faz isso de uma forma enquanto você usa. Então, é uma tendência do tudo como serviço. Isso é uma coisa que está forte aí. Muito top, muito top. E olha, o tempo está chegando ao fim. Mais alguma outra tendência para você deixar aqui para gente, Bruno? Vou falar algumas coisas só para a gente ficar de olho, tá? Que são interessantes. Okay. Essa onda chamada de touchless. O que é o touchless? É você sem tocar. Né? Com essa questão da pandemia, está todo mundo preocupado, né? De contaminação e tal. Então, vários dispositivos como caixas eletrônicos e outras coisas que você tem que passar a mão estão passando de contato de toque, está mudando de sistema por toque para por gesto. Tá? Tem uma série de empresas que estão começando a bolar como é que eles fazem essa mudança de toque para gestos. Tá? E as viagens, naturalmente, estão cada vez mais sem estar envolvendo toque, sem estar envolvendo coisa, porque é uma coisa que as pessoas estão com preocupação. Outra coisa legal para ficar de olho é que o pessoal chama lá fora de direct to consumer. Então, são empresas chegando diretamente ao consumidor, tá? Ou seja, em vez de você, sei lá, Heineken, em vez dela, né, ela só ter ligação, conexão, relação com o teu público passando pelos supermercados, ela monta a loja dela, onde ela consegue ter mais intimidade, relacionamento, não passa por intermediário para ter contato com o público. Isso é uma tendência, uma coisa que deve crescer muito esse ano. Outra coisa legal, que já bombou, né? Na China estava super estourada, e a própria pandemia já fez com que isso estourasse aqui no Brasil, é o tal do live commerce, né? São lives, né, onde você fica oferecendo e apresentando produtos, e a pessoa, na verdade, pode comprar automaticamente aquilo sem fricção. Não é exatamente o que tem no Instagram. O Instagram ainda não tem isso. Tá? Lá fora, na China, tem programas que você, sei lá, tô vendo você está lá mostrando os teus produtos, Patrícia, e aí eu quero comprar, eu simplesmente toco na tela, não é que eu vou para um outro link, entendeu? Então isso está muito forte, isso vai estourar, e naturalmente o tal do 5G, né? O 5G, que está todo mundo falando, todo mundo fala que os Estados Unidos brigou com a China, que está todo mundo preocupado aí, é justamente a capacidade da gente ter conexão, né, móvel muito mais rápido. Então, dá para ficar de olho também nesses pontos aí, viu?
Perfeito, perfeito, Bruno. Olha, agora vamos abrir as perguntas do público. Eu já separei aqui 3 e vamos à primeira. É a pergunta do Gustavo. Mas, Bruno, quais são as tendências? Elas são uma continuação de tendências já presentes em 2020 ou são tendências nascentes? Ótimo, ótimo ponto. Tendência, assim, se a gente for ver até a definição da palavra, é alguma coisa que já está em movimento, né? Não é uma coisa que se inicia. Então, assim, o que eu tentei trazer aqui são coisas mais palpáveis do dia a dia, né? Tem muita coisa de tecnologia muito casca grossa, né? De foguete, até que a gente brincou aqui antes. Né? Tem muita coisa assim, muito revolucionária que acontece, sim, está acontecendo, mas a gente falou aqui de muita coisa que está mais acessível ao nosso cotidiano, né? Coisas que possam impactar mais a nossa vida. E, na verdade, essas tendências já são pontos que já estão em curso, entendeu? Talvez eles não estejam tão sedimentados, eles não estejam tão concretizados assim, mas sem dúvida são pontos que, se a gente parar assim para olhar, a gente vai perceber que eles já estão andando, tá? Sim, perfeito, perfeito. E tem uma aqui da Deisiane. Na sua visão, quais são as competências mais importantes para o novo profissional e quais são as tendências da carreira para 2021? Caramba. Profissional, Deisiane, assim, eu acho que a gente vai ficar, eu acho, cada vez mais, tendo que ser cada vez mais balanceado, tá? Acho que as pessoas, né, vão valorizar cada vez mais isso. Não adianta você ser um super profissional e ser uma má companhia do trabalho. Acho que cada vez isso vai ficar em foco, tá? As pessoas, você passa muito tempo trabalhando, você tem que se relacionar com pessoas legais, você tem que entender que você tem que trocar com essas pessoas, você deve ensinar e você deve aprender. Se você não está trocando com as pessoas que estão trabalhando com você, pô, fica assim, fica um pouco de olho aberto, porque é uma relação acaba sendo uma relação de mão única. Então, assim, se a gente for falar assim o que está rolando, a gente vai começar também a olhar para o fato de que cada vez mais a questão de você programar, ou você entender dados, ou você saber como lidar com a internet, com as mídias sociais, que sabem lidar tão bem, Patrícia. É uma coisa meio que vai ser padrão, entendeu? Isso, verdade. Né? Tem que saber se expressar e tem que saber estar lá, né? Sim, Bruno, uma observação aqui. Eu achava que isso não iria para frente. Há 2 anos atrás, quando eu fui entregar currículo, uma das exigências que as empresas faziam era colocar as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E eu ficava assim, gente, mas por que a pessoa quer meu Facebook? Ela vai me adicionar? Eu não entendia muito bem o porquê. Hoje eu entendo. Agora está muito mais forte do que 2 anos atrás, né? E, exatamente. de fato, a pessoa vai lá, não basta só a entrevista que você faz lá presencial, não. Ela vai nas suas redes sociais ver quem você é de verdade. Então, já fica aí, tá botando currículo? Vigia aí nas coisas que tu posta, que a empresa pode te queimar aí. Exatamente. Aqui, Bruno, de Bruno para Bruno. Bruno tá te perguntando. Qual será a tendência tecnológica dos escritórios quando retornarem às suas atividades no novo normal, reduzidas? Bom ponto. Isso é discutível, né? Naturalmente. Tem gente que diz que vai ser tudo espaçado, né? Que vai ter não sei quantos metros entre uma mesa e outra. Né? Como a gente viu aí nas pesquisas, tem muita gente, 3/4 de uma pesquisa grande pediu para ficar meio em casa, meio no trabalho, né? E a tendência realmente é que o que aconteceu do ponto de vista dessa coisa híbrida, né, de você poder estar em casa, você poder estar no escritório, eu acho que ela vai ficar mais evidente. E uma coisa que eu acho legal, Patrícia, que está acontecendo é o seguinte, aí respondendo a pergunta também, eu acho que o fato das pessoas não estarem no escritório e não terem aquela dinâmica social do cafezinho, da brodagem, né, do cara que é mais amigo do outro, do cara não sei o quê, aí sai, não sei o quê, joga pelada com o cara e tal, e aí, né, meio que camufla um pouco da entrega das pessoas. Meu ponto de vista é que a pandemia desmascarou isso. Tá? Como você tem que combinar muito bem o que cada um faz, você tem que ver o que cada um faz, não tem mais esse meio desse caminho também. Então as pessoas estão começando a ficar ligadas
efetivamente também na produtividade, entendeu? Você começa a entender se o cara é produtivo ou não. Não estou falando se o cara é bom ou não, estou falando se ele consegue entregar ou não. Então, eu acho que também vai ter uma mudança aí em como vão ser os acordos do que é entregável, o que não é entregável, né? Porque muita coisa funcionou muito bem nessa pandemia. Todo mundo achou que, né, porque você não via uma pessoa do seu lado trabalhando, que aquela pessoa não estava trabalhando, isso ficou pelo caminho, né? Isso, a pandemia, né, reprovou essa tese. Então, eu acho também que isso vai mudar uma questão também de como isso vai funcionar no escritório. Perfeito. Bruno, a penúltima aqui. A utilização de dados e métricas na publicidade impacta na criatividade da comunicação? Totalmente. 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 Imagina que você é dono de um shopping e você descobre que aquela loja que você não dava nada por ela responde por 30% do teu faturamento. O que você vai querer fazer? Ou você pode mudar, você possivelmente vai querer alavancar mais vendas dessa loja, né? Assim, um exemplo bem simplista. A publicidade, no fundo, está o tempo todo olhando para o que dá mais resultado. Eu acho que tem duas coisas interessantes. Ela quer o que dá mais resultado, né? Essa é a primeira coisa. E, na verdade, por buscar o que dá mais resultado, ela começa também a atuar em cima de personalização de mensagens, personalização de ofertas, personalização de produtos, personalização de serviços. Então, a minha leitura é que a publicidade não tem como não aproveitar todos esses dados, toda essa compreensão que ele tem do usuário, e não fazer coisas mais específicas, entendeu? Isso não tem como não acontecer. Então, ela fica muito refém, muito dependente positivamente dos dados, das informações, tá? Sim, perfeito. E a última pergunta do público aqui para você, Bruno. O que você acredita que... Acho que a Patrícia caiu. Vou esperar ela um minutinho. Ou é suspense dela. Tô. Bem, pessoal, acho que a Patrícia teve um probleminha aí na conexão dela. Voltou. Voltou, vai fazer a última pergunta que eu fiquei curioso. Tá. Ô, gente. Ai, que ótimo. Caiu aqui, não sei por quê. Pô, fiquei curioso. Você me matou de curiosidade aqui. A última pergunta aqui, misericórdia. O que você acredita que será a técnica em tecnologia para o varejo de alimentos? Peraí, fala de novo aí. Como é que é? O quê? Técnica? O que você acredita que será a técnica em tecnologia para o varejo de alimentos? Caramba, acho que isso é um pouco amplo demais, tá? Eu acho que isso vai passar desde como você produz esses alimentos, né? Cada vez mais respeitando, né, a sustentabilidade, né, que tecnologia que você usa ali, né, usar dados para saber qual é o melhor ponto de colheita, como é que né, como é que você administra isso melhor, como é que você transporta isso melhor, até chegar em distribuição, ponto de venda. E aí se você for olhar para a tecnologia, você tem que entender que a tecnologia pode te ajudar nesses processos, tudo que eu falei, como um canal, né, de distribuição, onde você vai ter que usar a internet para fazer essas vendas, e aí você vai ter que usar também a gente falou, né, de publicidade, marketing, né, usar os dados para saber, pô, Patrícia agora está precisando de limão, né, e ela se interessa por limões mais verdes, né, como é que fica isso? Então, eu vou entender que ela gosta de frutas mais verdes, eu vou tentar usar essa informação para que ela busque isso. Então, permeia todas as atividades aí do processo e tem que usar realmente em tudo, não é uma coisa tão assim, ó, só uso aqui ou só uso ali. Eu acho que quem souber aproveitar isso em todas as etapas sai com uma vantagem muito grande, viu? É verdade. Olha, Bruno, tivemos muitos elogios para essa palestra e para você, tá bom? Poxa, Tá adorando. obrigado. Amaram. Obrigado.
Show de bola. Olha, estão falando aqui. Pode falar, desculpa. Não, queria te agradecer muito, Patrícia, a simpatia, pessoal da Sodexo aí. Foi um prazer, foi um papo legal demais e tô às ordens aí, viu? Não, o prazer foi todo meu. Assim, quando eu soube que a entrevista aqui, né, o nosso bate-papo seria com você, eu falei, meu Deus do céu, eu vou gaguejar, vai dar tudo errado. Brincadeira, eu sou uma grande fã. Você é um cara incrível, então é isso. Para encerrar, eu quero agradecer a sua presença e todo mundo que está conectado na live, tá bom, Bruno? Onde podemos nos conectar com você nas redes sociais? Boa. Pessoal no Instagram pode procurar por @parode, tá? Tô lá. Aí, olha só que coisa boa, hein? Pessoal de produção azeitada é outra coisa. Já tá aí, @parode. E procurem pelo. Eu tenho um programa, né? Um videocast no YouTube. Tá? Procurem, por favor, pro Bruno Parodi lá. Toda semana tem um convidado sobre tecnologia e inovação novo, né? Desde a CEO da Uber, ao Flávio Canto, ao Minotouro, o cara do PicPay, tá? Muita coisa legal, tá? Vai ser muito legal estar em contato com vocês. Foi um prazer muito grande. Obrigado aí pela chance, tá? Gente, a chance foi toda minha, entendeu? E, gente, ó, vocês que não me seguem, já pode me, entendeu? Pesquisar aí, @Patrícia Ramos aí, ó. Pensei que a produção tava puxando só o saco do Bruno, né? Tava colocando só a arroba dele aqui, eu me senti um pouco excluída nessa parte. Brincadeira. Galera, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Eu espero que vocês absorvam todas as informações passadas pelo Bruno aqui. E é isso. Muito obrigada, Sodexo, mais uma vez pelo convite. Foi incrível. Um beijo. Ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.